Cá estamos novamente, sejam bem-vindos ao Desaprendendo Biologia com o Titio Renê, né? E hoje eu quero falar para vocês na terceira aula sobre a origem da vida. Quero falar hoje para vocês sobre como surgiu o primeiro ser vivo no planeta, né? Veja bem, na aula passada, né, a gente estava falando sobre Louis Pasteur. E naquela ocasião eu falei para vocês que o Louis Pasteur, com seu experimento com o gargalo pescoço de cisne, né, ele sepultou a biogênese, né, até mesmo para micro-organismos. Mas eu falei para vocês no final da aula passada que nesse momento o Louis Pasteur ele resolveu um problema na biologia, mas ao mesmo tempo criou um novo, né? Porque no momento que ele disse, no finalzinho da aula passada eu disse isso, no momento que ele confirma que um ser vivo só surge de outro pré-existente, aí começam as indagações. E como é que surgiu o primeiro, né? Então, isso foi um problema para ser resolvido, né? No século XX, né? Que no século XX começa as hipóteses de como surgiu o primeiro ser vivo no planeta. E aí, seguindo meu slide como sempre, nós temos aí os dois principais pensamentos, né, hipóteses sobre como surgiu o primeiro ser vivo no planeta, né? A gente começa falando da panspermia cósmica ou hipótese cosmozóica. O que seria panspermia cósmica? Panspermia cósmica é você acreditar que o primeiro ser vivo surgiu no universo e veio parar na Terra acompanhado de meteoritos que caíram na Terra primitiva, beleza? Como está bem ilustrado ali naquele meu desenho, ok? Então veja só, a panspermia cósmica, lá no começo do século XX, na primeira metade do século XX, ela foi ridicularizada, apesar de ter sido apoiada por importantes cientistas como Arrhenius, né? O Arrhenius lá do aço, da base, ou seja, aquele Arrhenius lá da química, ele era um ferrenho defensor da panspermia cósmica, da hipótese cosmozóica, né? Mas apesar de cientistas muito importantes defendê-la, a panspermia cósmica ela foi ridicularizada, né? Como acabei de falar. É porque na época eles diziam que, será se nas condições inóspitas do universo poderia surgir vida? Muito pouco provável. E esse ser vivo, mesmo que surgisse no universo, será se ele suportaria a entrada, né, do meteorito na Terra? O meteorito fica incandescente e, além do mais, tem um impacto com a superfície da Terra, muita energia cinética ali é despendida, né? Então, será se esse micro-organismo suportaria tudo isso, né? Então, por essas e outras indagações, a panspermia cósmica na primeira metade do século XX foi muito ridicularizada. Mas eu quero que vocês entendam que hoje nós temos a moderna panspermia cósmica, que cada vez mais vai ganhando sustentação e adeptos no mundo científico, né? A moderna panspermia cósmica, eu vou retomar com vocês lá na próxima aula de Origem da Vida, ela fala que os meteoritos que caíram na Terra primitiva não trouxeram o primeiro ser vivo, mas trouxeram a primeira matéria orgânica que serviu como matéria-prima para a produção desse primeiro ser vivo aqui no planeta Terra. Beleza? Isso é a moderna panspermia cósmica. A panspermia cósmica lá no começo do século XX diz que os meteoritos caíam na Terra primitiva e nesses meteoritos vinham os primeiros seres vivos. A moderna panspermia cósmica cada vez mais vai ganhando adeptos e vai encorpando na biologia, diz que os meteoritos que caíram na Terra primitiva não trouxe o primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo surgiu na Terra, mas esse meteorito trouxe a matéria orgânica que é a matéria-prima para produzir esse primeiro ser vivo, beleza? Mas vamos para o segundo pensamento, né? Que é a teoria da evolução química. A teoria de evolução química que é proposta por Oparin, que é um russo, e também por Haldane, que era um inglês, e eles chegaram a essas ideias de forma independente, beleza? Mas o que seria a teoria da evolução química? A teoria da evolução química diz que a vida surgiu não no universo, mas surgiu aqui na Terra, né? Nas condições da Terra primitiva, de forma lenta e gradual. Então, ou seja, a teoria da evolução química
tira a obrigação da vida ter vindo do universo, porque ela afirma que essa vida surgiu aqui na Terra mesmo, porque as condições da Terra primitiva permitia que essa vida pudesse surgir aqui na Terra, né? Mas não de uma hora para outra, como dizia a biogênese. A biogênese diz que a vida surge de uma hora para outra na matéria inanimada nas condições da vida atual, nas condições atuais do planeta Terra. No caso da teoria da evolução química, diz que a vida surgiu na matéria inanimada não nas condições atuais, mas nas condições da Terra primitiva. E não de uma hora para outra, mas de forma lenta e gradual, no decorrer de milhões e milhões e milhões de anos. Aqui no slide eu botei as etapas, né, da teoria da evolução química, né? A primeira etapa seria componentes inorgânicos. Componentes inorgânicos de forma pré-biótica, pode acompanhar ali pelo slide, de forma pré-biótica, ou seja, sem a participação de seres vivos antes da vida, deu origem, nas condições da Terra primitiva, à matéria orgânica simples. O que seria matéria orgânica simples? Matéria orgânica simples seria os monossacarídeos, os aminoácidos, os monômeros, né? Beleza? Os monômeros da vida. Aí, essa matéria orgânica simples, né, com calor e radiação, foi polimerizando, formando moléculas orgânicas complexas. Moléculas orgânicas complexas são proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, né, são os polímeros que formam os seres vivos, né? Aí, essa matéria orgânica complexa foi arrastada para os oceanos da Terra primitiva, né? Formando lá na Terra primitiva uma sopa primordial. E essa matéria orgânica complexa nos oceanos da Terra primitiva, né? Ela foi se aglutinando, né? Essa matéria orgânica complexa foi se aglutinando e ficando envolta por uma membrana hídrica, formando estruturas que a gente chama de coacervatos. Quero que vocês entendam, está lá no esqueminha lá do slide, fácil de acompanhar, né? Então, quero que vocês entendam que os coacervatos não são seres vivos, né? O vestibular cobra, né? O primeiro ser vivo eram os coacervatos, não, absurdamente errado, né? Os coacervatos eram apenas aglomerado de moléculas complexas, né? Principalmente proteínas, envoltos por uma membrana hídrica. Os coacervatos eles surgiam e se desfaziam, né? Já por eles serem muito complexos, né? Eles não conseguiam manter durante muito tempo essa complexidade, já que eles não tinham energia para mantê-la, né? Então eles surgiam e se desfaziam. A importância dos coacervatos é que acredita que foram nesse ambiente delimitado por essa membrana hídrica que surgiu as condições para o surgimento da primeira célula. Ou seja, no momento que o coacervato deixou de ter uma membrana hídrica e passou a ter uma membrana lipoproteica, né, de permeabilidade seletiva, e no momento que os coacervatos passaram a ter um material genético para controlar o metabolismo e dar a ele hereditariedade, ele já não era mais um coacervato, ele era o primeiro ser vivo. Todo ser vivo é formado por células. Falei lá nos primórdios de minhas aulas, né? E que a teoria celular de Schwann-Schweide em 1839. Então, o primeiro ser vivo era uma célula, né? Mas, segundo a teoria da evolução química, tudo parte do mais simples para o mais complexo. Então, o primeiro ser vivo era uma célula, mas uma célula apenas, ele não era pluricelular, ele surgiu uma célula só. Né? E que célula era essa? Obviamente que não era uma célula eucarionte, né? Era a célula mais simplesinha que a gente tem hoje, que é a célula procarionte. Então, o primeiro ser vivo era unicelular e era procarionte, muito parecido com bactérias que a gente tem hoje, beleza? Então, mas aí quer dizer que o sopro da vida foi o material genético, né? Então, o material genético deu a estrutura, né? A protocélula, metabolismo e hereditariedade, levando essa estrutura à categoria de ser vivo, né? Mas esse material genético já era o DNA. Durante muito tempo pensou-se que essa protocélula, né, que esse primeiro ser vivo, tinha como material genético o DNA e ponto final,
né? Fim de história. Mas hoje em dia a gente acredita que essa protocélula, esse primeiro ser vivo, teria como material genético não o DNA, mas o RNA. É muito fácil de entender isso naqueles desenhos feitos por mim, né, mostrando aí minhas habilidades manuais, minha psicomotricidade de um menino de 4 anos de idade. Veja só, vamos entender o seguinte. Eu botei no slide a seguinte indagação, né, o mundo do RNA. Quem veio primeiro, o metabolismo ou a hereditariedade? Se você imaginar que quem veio primeiro foi o DNA, então você está dizendo que quem veio primeiro foi a hereditariedade, lá no ser vivo, né? Mas que se lá no ser vivo quem veio primeiro foi a proteína, e a proteína tem função de enzima, né, de biocatalisador, então você está dizendo que quem veio primeiro foi o metabolismo, ok? Mas veja bem, então vamos supor que eu acredito que esse primeiro ser vivo tinha como material genético o DNA, né? Ou seja, quem veio primeiro foi a hereditariedade lá no ser vivo. Esse DNA, segundo a bioquímica, né? Segundo, como é que a gente chama? A gente chama o dogma central da biologia celular. Segundo o dogma central da biologia celular, o DNA produz RNA, processo chamado de transcrição, né? E o RNA produz proteínas, que é o processo chamado de tradução, né? E essa proteína tem função de enzima, e essa enzima, por sua vez, vai permitir que o metabolismo ocorra, né? Então, mas o problema é que se a gente pensar que surgiu desse jeito, primeiro o DNA, depois as proteínas, mas se o DNA surgiu primeiro, como é que o DNA replica, né? Duplica para passar para frente essas informações, já que a duplicação do DNA só é um metabolismo, né? Como é que o DNA surge antes do metabolismo? Não tem como, porque o metabolismo é quem permite que o DNA duplique, replique, ou seja, são as proteínas, as enzimas que fazem isso. Para o DNA replicar, precisa de muitas enzimas, como a DNA polimerase, a helicase, a DNA girase, entre outras proteínas que a gente vai citá-las mais no futuro, em um momento oportuno, né? E para o DNA produzir o RNA, a gente também precisa de proteínas com função enzimática, como a RNA polimerase, né? E para o RNA produzir proteínas também precisamos de enzimas. Então não tem como o DNA surgir no ser vivo sem que existam as enzimas para habilitar esse DNA a ser um material genético, ou seja, fazer com que esse DNA duplique e esse DNA expresse suas informações em proteínas. Então fica muito estranho você imaginar que o primeiro ser vivo tinha o material genético, o DNA. Quando você pensa que o primeiro ser vivo tinha o material genético, o RNA, aí tudo fica muito mais simples de você concatenar os eventos. Por quê? Porque hoje nós sabemos que o RNA ele duplica, ele replica, né? Ele faz cópias de si. E faz, professor, nas células não, né? Assim, e nós organismos formados por células não, né? Não na célula procariótica, não na célula, não nos organismos procariontes, não nos organismos eucariontes, né? Mas o RNA viral, ele replica, ele duplica, ele faz cópias de si. Então, o RNA tem essa habilidade, né? Nós, eucariontes e também os procariontes, não, mas o RNA viral faz isso. Então, o RNA tem essa habilidade, né? Além disso, há pouco, né, algumas décadas no passado, descobriu-se que o RNA também pode ter função enzimática, que a gente chama de ribozimas, né? Inclusive, hoje, isso estuda a possibilidade do RNA ribossômico, né? Além de ter função estrutural nos ribossomos, né? Também é muito provável que o RNA ribossômico tenha função enzimática, catalisando as ligações peptídicas por ocasião da tradução do RNA mensageiro em proteínas, que a gente também vai ver mais lá na frente. Então, hoje nós sabemos que o RNA pode sim, alguns tipos de RNA
ter função enzimática. Então a gente percebe que o RNA tem os dois atributos. O RNA serve como material genético, já que ela armazena informações, passa as informações para frente, porque ela replica, né? Vide o RNA viral, e o RNA também ela permite o metabolismo, ou seja, ela faz às vezes, na ausência de proteínas enzimáticas, ela faz às vezes das enzimas, permitindo que as várias reações químicas no interior desse primeiro ser vivo ocorressem, inclusive as reações químicas que permite a sua própria replicação, ok? Então fica muito plausível você acreditar que o primeiro ser vivo, sim, tinha como material genético o RNA, ou seja, que nós tivemos em um primeiro momento um mundo de RNA, como tem ali no meu slide, e nos meus ótimos e excelentes desenhos. Veja só, sem falar que o RNA é mais instável, né? Então ele é mais mutável. Então acredito que foram essas mutações que ocasionalmente ocorreram no RNA que levaram ao surgimento do DNA, que é mais estável. Várias coisas confirmam que realmente isso pode ter acontecido. Primeiro, segundo a teoria da evolução química, tudo parte do mais simples para o mais complexo. O RNA é mais simples, o DNA é mais complexo. Sem falar que as coisas tendem à estabilidade. O RNA é mais instável, o DNA é mais estável, né? Menos mutável, ok? Então é bem plausível você acreditar que realmente deve ter existido um mundo do RNA pré o mundo do DNA, que é o que a gente vive hoje, né? Exceto para alguns vírus, ok? Mas vamos evoluir no conteúdo. Segundo a teoria da evolução química de Opara e Haldane, o primeiro ser vivo surgiu nas condições da Terra primitiva, há 4 bilhões de anos atrás. A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Mas quando a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra era muito quente, né? Era uma bola de fogo. Toda a superfície da Terra estava coberta de lava, né? Então a Terra era tão quente que não tinha uma atmosfera. Mas a Terra foi esfriando, foi resfriando. Há cerca de 4 bilhões de anos, né? Há cerca de 4 bilhões de anos, a Terra resfriou o suficiente para ter uma atmosfera, né? A atmosfera da Terra primitiva, né? E essa atmosfera da Terra primitiva era formada de metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, né? É bem diferente da atmosfera que a gente tem hoje, que é formada de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,04% de gás carbônico e o restante é principalmente gases nobres, né? Então veja só, ou seja, a atmosfera que a gente tem hoje é uma atmosfera oxidante. Lá na Terra primitiva, a atmosfera é uma atmosfera redutora, né? Formada por metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Quem viu isso? Ninguém viu. Isso aí é uma suposição, é uma hipótese elencada por Opara e Haldane. Então, segundo Opara e Haldane, a Terra primitiva era desse jeito, né? Baseado nos planetas gasosos que têm uma atmosfera muito parecida com essa, né? Então, veja só, mas a atmosfera primitiva, né, as condições da Terra primitiva, além de ter essa atmosfera com esses gases superacetados por mim há pouco, né, ela também, na sequência do meu slide, né, não tinha camada de ozônio, então chegava muita radiação ultravioleta na superfície da Terra. Ela também, como ela era muito quente ainda, né, a Terra resfriou a ponto de ter uma atmosfera, mas continuava, se a gente comparar com hoje, continuava sendo muito quente, né? E toda a água que a gente tem hoje, formando os lagos, as lagoas, os oceanos, os rios, toda essa água estava na forma de vapor, formando nuvens que cobriam a Terra de polo a polo. E essas nuvens geravam tempestades que duravam milhares e milhares de anos sem parar, ininterrupto. Aí, né? Além disso, né, a superfície, como acabei de falar, né, porque eu estou olhando aqui para o slide agora, era bastante quente, né? Então, acredita-se que foi nessas condições, né, propostas por Opara e Haldane para a Terra primitiva que deve ter surgido o primeiro ser vivo, né? Opara e Haldane acredita
que esses gases, metano, amônio, hidrogênio e vapor de água, que tem 96% dos elementos que formam os seres vivos, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Perceba que esses 4 elementos estão nesses gases, né? Olha, o carbono é no metano, né? O hidrogênio em todos, né? Tem hidrogênio aí, o oxigênio ali na água e o nitrogênio ali na amônia, né? Então, 96% da composição dos seres vivos é formada de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E esses 4 elementos estavam nesses gases. Então, só bastava que esses gases reagissem para formar matéria orgânica simples. Mas para reagir, a gente precisa de energia de ativação. E o Opal e Haldane acreditavam que as tempestades tinham raios, e esses raios eram justamente a energia de ativação para esses gases reagirem entre si e formar matéria orgânica simples, que foi parar na superfície da Terra primitiva. Lá na superfície da Terra primitiva, que é bastante quente, né, e muita radiação ultravioleta, já que não tinha camada de ozônio, fez com que essa molécula orgânica simples, resultado da reação desses gases, polimerizasse e formasse a matéria orgânica complexa, né? No decorrer de tudo isso, a Terra foi resfriando e foi aceitando água na forma líquida, formando os oceanos, o que arrastou essas moléculas orgânicas complexas para esses oceanos. E nesses oceanos, as moléculas orgânicas complexas se aglutinaram formando os coacervados, e os coacervados, como passaram a ter uma membrana lipoproteica, um material genético para orquestrar o seu metabolismo e para ter hereditariedade, já era o primeiro ser vivo, né? A protocélula, né? O primeiro organismo unicelular e procarionte. Beleza? Mas eu costumo dizer, né, que na ciência não basta falar, tem que provar. Contar essa história da Terra primitiva, né, qualquer um fala. Né? O difícil é provar. Né? E quem provou que essas condições supostamente existentes, né, na Terra primitiva poderia sim dar origem à matéria orgânica simples foi o Miller. Ficou ali, não dá quase para ver, mas era o experimento de Miller, que foi em 1953. O Miller ele criou uma geringonça, né, justamente com o auxílio de seu professor orientador de doutorado, Urey, né, que simulava as condições da Terra primitiva. Olhe para o slide que fica mais fácil da gente entender. Essa geringonça, né, que eram balões conectados ali por tubos de vidro, né, ele colocou amônia, hidrogênio, metano e vapor de água, né, atmosfera da Terra primitiva, colocou eletrodos para liberar descarga elétrica para simular as tempestades da Terra primitiva, né, ele colocou ali na parte mais baixa da geringonça, ele colocou água e colocou uma fonte de calor, né, um fogo, para aquecer essa água, porque a Terra primitiva era muito quente, e também para ter vapor de água. Né? E aí, na parte mais extrema, né, um condensador para a água, ao passar pelo condensador, né, passar para a forma líquida, voltar para a parte de baixo, depois o aquecimento vai fazer com que ele evapore, né, e depois se condense, formando um ciclo da água. Né? Então, ele deixou esse instrumento funcionando durante alguns dias e pós esse período, ele foi analisar e percebeu que lá tinha vários tipos de moléculas orgânicas, inclusive havia aminoácidos, justamente os tijolinhos que ao se juntarem dão origem às proteínas, mostrando que era muito factível que se as condições da Terra primitiva fossem aquelas, né, poderia muito bem aquela matéria orgânica, aquela matéria inorgânica ter dado origem de forma pré-biótica à matéria orgânica simples. Né? Então, mas esse experimento de Miller ele é apenas ilustrativo, né? Porque hoje nós sabemos, né, que é muito difícil que a Terra primitiva de 4 bilhões de anos atrás tivesse essa atmosfera redutora. Né? A atmosfera, hoje a gente através de estudos, né, mais sofisticados e mais recentes, né, nós sabemos que planetas telúricos, que nem a Terra, nunca teriam uma atmosfera redutora tal qual essa. Né?
Muito provavelmente a atmosfera da Terra primitiva era formada de gás de hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ok? Vapor de água, o que era uma atmosfera que não era oxidante como a nossa atual, mas também não era redutora como aquela proposta por Oparin e Haldane. É uma atmosfera que a gente diz atmosfera neutra. E numa atmosfera neutra é nunca que essas reações químicas poderiam ter ocorrido e culminado com a formação da matéria orgânica simples. Essas reações químicas só são possíveis de ter ocorrido numa atmosfera redutora como a de Oparin e Haldane. Se a atmosfera é oxidante ou a atmosfera neutra, é impossível dessas reações ocorrer e dar origem à matéria orgânica simples. Então, se for verdade que a atmosfera da Terra primitiva era uma atmosfera neutra, muito dificilmente nessa Terra primitiva se formou-se matéria orgânica. Professor, e de onde é que veio a matéria orgânica? Ó, só a única explicação é ter vindo do universo, né? Ou seja, a moderna panspermia cósmica, né? E vai ganhando cada vez mais adeptos essa moderna panspermia cósmica, né, nas últimas décadas, principalmente porque já percebeu-se que em nebulosas, né, através desses telescópios bastante sofisticados, que nebulosas têm matéria orgânica. Né? Quando o cometa Halley passou aqui próximo da Terra, também com esses telescópios sofisticados, percebeu-se a presença de matéria orgânica no cometa Halley, inclusive aminoácidos, né? A glicina. Né? Então, o que tornou cada vez mais provável para os cientistas que a matéria orgânica, a vida pode ter surgido na Terra de fato, mas a matéria orgânica muito provavelmente não surgiu nas condições da Terra primitiva de 4 bilhões de anos atrás, mas foi trazida pelos meteoritos que caíam naquela Terra primitiva, e caía bastante meteorito, né? Inclusive, esse meteorito trouxeram muitas coisas, inclusive água, né? A imensa maioria da água da Terra veio desses meteoritos que caíram naquele período muito conturbado do início do nosso planeta, beleza? Então, o que faz com que a panspermia cósmica hoje, a moderna panspermia cósmica, muito provavelmente a explicação mais plausível para o surgimento da matéria orgânica em nosso planeta, ok? Na próxima aula, a gente vai continuar esse assunto de origem da vida. Eu acho que mais 2 aulas eu encerro tudo isso, ok? Falta eu falar de que eu vou falar na próxima aula sobre evolução dos processos metabólicos, na hipótese heterotrófica, hipótese autotrófica e aí sucessivamente. Tem muita coisa que se falar sobre isso. Acho que mais 2 aulinhas a gente finta, ok? Então foi um prazer mais uma vez estar com vocês. E na próxima aula a gente encerra esse assunto. Não, quer dizer, mais 2 aulas a gente encerra esse assunto, se Deus quiser, e vamos para a bioquímica.